Prepare-se para uma viagem que vai explodir a sua mente. Hoje nós vamos mergulhar no provocante livro O Enigma Quântico, o encontro da física com a consciência, dos autores Bruce Rosenbluth e Fred Kuttner, que revela como a física quântica desafia tudo que você, eu, nós acreditamos sobre realidade. O que acontece quando a ciência encontra os mistérios profundos da consciência? Será que as coisas à nossa volta, será que a matéria só existe quando ela é observada? Será que nós estamos moldando o universo com a nossa mente? Não se preocupe que isso não é um vídeo sobre física, mas é uma experiência que vai mexer com as suas crenças mais profundas. E se você já se perguntou sobre o propósito da vida, se você já se perguntou sobre o papel da consciência nesse universo, esse conteúdo é para você. Então já deixa o like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal e me acompanhe nessa jornada incrível do conhecimento. Para iniciarmos esse vídeo, vamos começar pelo tema do livro. O que é o enigma quântico? Bruce Rosenbluth e Fred Kuttner, eles mergulharam certamente numa seara proibida, praticamente proibida hoje pela ciência, que é um encontro, uma junção entre ciência e consciência. Quando Max Planck, considerado como o pai da física quântica, ele começou a explorar o mundo quântico, ou seja, o mundo do invisível aos nossos olhos, o mundo microscópico, o mundo de como as coisas funcionam no interior do átomo, coisas começaram a aparecer que desafiavam tudo o que nós conhecíamos como ciência. Ciência esta que era baseada numa física clássica, numa física newtoniana, numa física mecanicista, onde nós podíamos medir todas as coisas, nós podíamos prever acontecimentos futuros em base do que nós tínhamos de dado. Tudo nós podíamos medir, tudo nós podíamos prever. Porém, isto só acontecia no mundo macroscópico, no mundo das coisas grandes. E quando esse mundo microscópico, que nada mais é do que a base do que nós somos, a base do que todas as coisas são, a essência de tudo, o que forma tudo, o que acontece lá dentro, não respeita em nada a física clássica. E todos os cálculos que funcionam para a física das coisas grandes não funcionavam para a física quântica, para a física das coisas pequenas. E o maior desses enigmas, baseado no paradoxo central da física quântica, de que todas as coisas existem somente depois de serem observadas, ou seja, antes que alguém observe algo, tudo não passa de energia probabilística, ou seja, a probabilidade de uma partícula estar em uma determinada posição e ela só vai ser encontrada naquela posição quando ela for observada. E de onde que nós tiramos essa ideia que parece ser um tanto quanto absurda de as coisas só existirem depois que elas são observadas? Tudo começou com um cientista chamado Richard Feynman, onde ele propôs um experimento que ficou conhecido como o experimento da dupla fenda. Esse experimento, aliás, ele é feito até os dias de hoje nas escolas, nos cursos de física,
Enfim, nada mais é esse experimento do que duas fendas que eram colocadas, ou seja, uma placa com uma abertura, imaginem uma placa com uma abertura, e atrás dessa placa existia uma outra placa totalmente lisa. E foi então construído um canhão de fótons, onde esse canhão de fótons ele atirava fótons, ou seja, luz, partícula, pacote de luz nessa fenda. E como se imaginava que a luz ela era energia, somente energia, o que nós podemos fazer como uma analogia para que você entenda, energia é aquilo que ocupa todos os lugares ao mesmo tempo. Imagina a lâmpada do seu quarto, quando você acende essa lâmpada, todo o seu quarto, toda a parede do seu quarto, ela fica iluminada, ou seja, preenche tudo. Essa é uma das principais características da energia. Imagina uma onda também do mar como sendo energia, e quando uma quantidade muito grande de água atinge uma determinada parede, ela tem a capacidade de molhar toda a parede, ou seja, de se espalhar em todo o lugar que ela atinge. Essa, então, é a característica da energia. Ora, se a luz, então, era considerada energia, o que se esperava desse experimento é que, após esse fóton atravessar esse buraco na fenda, ele iria atingir todas as partes na placa de trás, correto? Ou seja, iria haver uma mancha grande na placa que estava atrás. E quando se atirou o primeiro fóton, de fato foi observado do outro lado, na placa que estava atrás, uma grande mancha, dizendo então que realmente o fóton, ou seja, essa partícula elementar da luz, ela era energia. Só que aí é que vem o enigma que mexe com a cabeça de todos os cientistas atualmente, que inclusive eles preferem nem falar sobre isso. Quando se colocou uma câmera para poder observar o que acontecia na trajetória deste fóton quando ele passava pela fenda da primeira placa, pasmem, o resultado é que do outro lado, ou seja, no paredão, na placa que existia do outro lado, foi encontrado apenas um sinal de como se uma pedrinha tivesse atingido o outro lado. Ou seja, neste momento em que o fóton foi observado, ele se comportou como uma partícula. E, obviamente, o experimento ele foi repetido por diversas vezes. E em todas as vezes que o fóton não era observado, ele funcionava como uma onda, ou seja, como energia. E quando ele era observado, ele funcionava como partícula. Entenda como a característica de uma partícula, se eu pegar uma bola de tênis, por exemplo, e colocar uma tinta nela e jogá-la contra uma parede branca, vocês vão ver a marca dessa bola nessa parede branca, porque a bola é uma partícula. Já se eu acender uma lanterna na parede, toda aquela parte será iluminada, não apenas uma partículazinha. Essa é a diferença entre energia e partícula. E a luz, ela se mostrou se comportar como partícula quando era observada e como energia quando não era observada. E a partícula, ela nada mais é do que nós, a nossa realidade física, ou seja, aquilo que existe em um determinado
local, e nesse local não pode haver outra massa, outra partícula, ou seja, dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, diferentemente do que era energia. Então, a questão que fica é que, se antes de ser observado, a luz, o fóton, aquela partícula, ela age como se fosse energia, o que ficou então entendido é que antes das coisas serem observadas, elas possuem a probabilidade de estarem em todos os lugares ao mesmo tempo, porque elas são energia, têm o comportamento de energia. E após elas serem observadas, acontecem o que os cientistas chamam de colapso da função de onda, ou seja, aquela energia que poderia estar em qualquer lugar, em todos os lugares ao mesmo tempo, ela se colapsava em uma realidade, em apenas um local. Eu gosto muito de utilizar um exemplo para que isso fique bem claro, como imagina que você está do lado de fora de um quarto. E do lado de dentro do quarto, você sabe que existe um gato, por exemplo. O seu gato está dentro do seu quarto, porém a porta está fechada. Daí eu te pergunto, onde que esse gato ele está dentro do quarto? Ele está em cima da cama, ele está em cima da sua escrivaninha, ele está no chão do lado direito, do lado esquerdo, ele está deitado, ele está sentado. Onde de fato esse gato está, se você não está conseguindo observá-lo? Para a física quântica, enquanto você não o observa, ele está em todas as posições ao mesmo tempo. Ele está tanto em cima da cama, quanto em cima da escrivaninha, quanto deitado, quanto sentado, quanto do lado direito, quanto do lado esquerdo. E quando você resolve abrir a porta para observar onde o gato está, você colapsa a função de onda do gato, então ele vai aparecer para você sorrindo ali, de repente, numa determinada posição. E essa posição foi colapsada por você. Esse desafio mental que eu acabei de fazer com você, ele foi sim proposto por um grande cientista quântico chamado Schrödinger, onde ele propôs que se colocasse um gato dentro de uma caixa, gato este que ficou conhecido como o gato de Schrödinger, e dentro dessa caixa havia um frasco tapado com cianeto de hidrogênio, ou seja, um veneno. E havia também um contador Geiger. O contador Geiger, ele é um dispositivo que ele é acionado quando um átomo entra dentro do local, dentro da caixa, ou seja, ele é acionado por átomo. E imagina então, se um átomo entrasse dentro da caixa, esse contador Geiger, ele seria acionado e ele puxaria a rolha que estava tapando o frasco. E ao puxar, o veneno, o gás venenoso, o cianeto de hidrogênio, iria sair, iria matar o gato. Bom, moral da história é que a caixa está fechada, o gato está lá dentro. A questão que fica é, o gato agora está vivo ou está morto? Visto que eu não sei se entrou um átomo dentro da caixa e fez com que o acionador de Geiger tivesse puxado a rolha do frasco. Então, o que Schrödinger diz é que o gato ele está vivo e morto ao mesmo tempo. E, pasmem, vivo e morto ao mesmo tempo. E após abrirmos a caixa, uma realidade será colapsada, ou seja, ele estará
vivo ou ele estará morto. O que esses experimentos nos mostram é que no mundo quântico, ou seja, no mundo das coisas que nos formam, das coisas que formam todas as coisas no universo, tudo é possível, toda a realidade é possível e tudo de fato está acontecendo ao mesmo tempo. Todas as realidades estão acontecendo ao mesmo tempo, mas elas só serão colapsadas, ou seja, elas só se transformarão em realidade física, ou seja, elas só serão condensadas, materializadas e mostradas apenas como uma única coisa, um único cenário, uma única realidade após ela ser observada. E é por isso que a grande maioria dos cientistas de hoje fogem desse assunto. E o que nós vamos encontrar aqui mesmo na plataforma do YouTube são grandes cientistas, são grandes físicos dizendo que isso é pura besteira, que na verdade não é assim que funciona. Ou seja, eles estão indo contra o experimento que eles mesmos fazem. Isso porque eles não conseguem explicar esse campo da consciência. Então eles preferem dizer que na verdade não é bem assim. Fato é que todos esses experimentos quânticos nunca deram errado desde o início da física quântica. Desde Max Planck, desde Albert Einstein, desde Niels Bohr. Nunca deram errado, nunca falharam. Mas a questão principal é que nós não observamos apenas com os nossos olhos. E quando nós falamos aqui, por exemplo, do gato que está dentro do seu quarto, é muito óbvio que antes de você ver o gato, ele estará numa posição ali definida, ou seja, a mesma posição quando você abrir a porta. Nós não estamos falando aqui de algo absurdo ou de algo mágico, mas se não é assim, se as coisas não colapsam por serem observadas pelos nossos olhos, elas se colapsam então por quê? Pelo quê? Pela nossa consciência. Esta sim não está presa aos nossos corpos e esta sim está expandida em todos os lugares. E saibam que sim, será a nossa consciência que irá colapsar o gato, por exemplo, dentro do nosso quarto antes de nós abrirmos a porta. Existe um campo quântico permeando todas as coisas no universo. E esse campo quântico, ele é determinado pela consciência, tanto individual quanto coletiva. E as coisas só irão de fato acontecer daqui a alguns segundos, daqui a algum tempo depois que elas forem colapsadas por essa consciência universal. E a nossa consciência individual faz parte, está conectada a esta consciência universal. E isso será muito bem medido, como eu falei, inclusive no vídeo aqui anterior, pelas suas palavras. São as suas palavras, são as suas ações que serão um termômetro do que a sua mente está pensando e a sua consciência estará colapsando, ou seja, criando realidades baseadas no seu pensamento, baseadas no que você de fato acredita, baseadas na sua intenção genuína, na sua intenção verdadeira. Então, é a sua consciência, é uma consciência universal que está fazendo as coisas emergirem fisicamente desse
campo quântico, que é um campo de probabilidade. Com isto, eu estou afirmando para você que, para a sua realidade futura, neste momento, todas as possibilidades são possíveis. Todas. Desde você ter muita saúde, pouca saúde, muito dinheiro, pouco dinheiro, enfim, todo o infinito, ele já existe para você, ele é possível para você e ele vai ser trazido, a realidade que vai ser trazida, a realidade que vai ser tirada desse campo de probabilidade será retirada pela sua consciência. Faça um experimento você mesmo. Fale ou pense hoje, quando você terminar de ver esse vídeo, sobre uma palavra, seja ela qualquer coisa, miojo, por exemplo, uma coisa qualquer. E você verá que depois de um certo tempo, eu não digo muito tempo, pode ser alguns minutos, algumas horas, de alguma forma você verá um miojo na sua frente, porque você colapsou a função de onda do miojo. E se é dessa forma que funciona, então por que não começar a praticar hoje mesmo isso? Ou seja, colapsando, tirando desse mar de energia somente as coisas que você realmente deseja. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, deixa aqui também um comentário sobre o que você acha sobre isso. E, de fato, eu super indico o livro O Enigma Quântico. Eu tive que ser bem breve e aqui já temos aí um vídeo um tanto quanto longo, mas eu deixo aí a indicação da leitura desse incrível livro, O Enigma Quântico, para que você possa, então, começar a desbravar e a entender a verdadeira realidade do que nos cerca. Se inscreva aqui no canal para mais conteúdos como esse. Muito obrigado e até o próximo vídeo.